É, eu acredito que eu terminei a última aula falando sobre a divisão da Alemanha, né, pós Segunda Guerra Mundial. E aí eu ia falei do Muro de Berlim, né? Falei que Falou. a Alemanha foi dividida em duas, foi dividida entre as potências que venceram a Segunda Guerra Mundial, né? A galera dos aliados, Estados Unidos, França e Reino Unido, ficou com a parte ocidental da Alemanha, com a parte oeste da Alemanha, e a parte leste da Alemanha ficou sob domínio da União Soviética. A parte leste, né, que ficou sob domínio da União Soviética, passou a ser chamada de República Democrática Alemã, RDA, e era onde ficava a capital da Alemanha, Berlim. E Berlim também foi dividida, eu mostrei para vocês de manhã, né? Que ela foi dividida em duas. A capital da Alemanha foi dividida em duas. E de um lado, do lado leste, né, do lado leste oriental de Berlim, ficava sob domínio soviético, e a parte ocidental, oeste, ficava sob domínio dos países capitalistas, né? Tinha domínio principalmente dos Estados Unidos. E essa parte oeste da Alemanha, ela era chamada de RFA, República Federativa ou Federal da Alemanha. Aí agora a gente vai falar um pouquinho, e continuando sobre o período da Guerra Fria, né? O período da bipolarização, do mundo marcado por dois grandes países, duas grandes superpotências. Continuando isso aí, vamos falar o que aconteceu nesse período da Guerra Fria, de 45 a 89, com os países da América Latina. E quando eu falo América Latina, eu estou me incluindo dentro desses países aí, porque o Brasil faz parte da América Latina. Então, o que estava acontecendo no período da Guerra Fria com o Brasil, por exemplo, com a Argentina, com o México, com todos esses países que fazem parte da América Latina. Eu vou mostrar para vocês um mapa, para vocês se situarem aí onde se localiza a América Latina. Obviamente está no continente americano, mas não engloba toda a América, né? Todo o continente americano. Ó. Dentro da América Latina existem todos os países que falam línguas derivadas do latim, né? Então, português, espanhol, italiano, né, francês, línguas derivadas do latim. Então, a América Latina, ela começa aqui, ó, no México, aí pega todos esses países aqui da América Central, né, e vem até a América do Sul inteira. Tudo isso daqui, ó, incluindo o Brasil, o finalzinho aqui da Argentina e do Chile, tudo isso daqui faz parte da América Latina. Esses países, eles comungam de uma história meio que comum de colonização, todos eles sofreram sistemas exploratórios de colonização, foram colônias de exploração, então, e também falam idiomas advindos, né, provindos do latim. É claro que tem países aqui que não falam línguas derivadas do latim, mas a maior parte dos países que fazem parte da América Latina falam línguas derivadas do latim, certo? Isso tem a ver com a colonização deles. Então, professora, o que é que estava acontecendo no período da Guerra Fria com esses países aqui da América Latina? O que é que tinha ocorrido com eles? Grande parte desses países aqui sofreram ditaduras militares. Vocês devem ter estudado, ou vão estudar ainda, que o Brasil já passou por uma ditadura militar, um regime repressivo, né, de grande censura à imprensa, à liberdade política, né, não existiam, praticamente as pessoas não tinham direito de fazer oposição aos governos militares, porque existia uma repressão muito forte. Você tinha que aceitar os governos dos militares, tudo que eles, todas as medidas que eles tomavam, enfim, do território onde eles chefiavam, governavam. O Brasil sofreu uma ditadura militar de 1964 a 1985. A gente vai ver que durante a Guerra Fria, Brasil, Argentina, aí tem outros aqui que o livro de vocês vai mencionar. Vai falar também do Uruguai, do Chile. Ó. O Uruguai está aqui na pontinha do finalzinho também da América do Sul, né? Ó, dessa parte. E o Chile também é um país que vai vivenciar também uma ditadura militar. Professora, esses países aqui vão vivenciar ditaduras militares por quê? Regimes tão repressivos durante a Guerra Fria, num período marcado por dois grandes sistemas, o capitalismo e o socialismo. Por que eles vão vivenciar regimes repressivos? Primeiro que essa parcela aqui da América Latina, ela era influenciada pelos Estados Unidos. A primeira coisa que vocês precisam ter em mente. Então, essa grande porção da América era influenciada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, diferentemente do que eles fizeram na Europa eles ajudaram financeiramente, não foi? Para que os países europeus arrasados pós Segunda Guerra Mundial se reerguessem, né? E aí conseguisse desenvolver seu setor econômico, industrial, no todo, social, enfim. Na América Latina, a estratégia dos Estados Unidos foi outra, né? Aqui eles tinham
como é que eu posso dizer, um objetivo diferente do que eles fizeram na Europa. Aqui o objetivo seria influenciar esses países da América Latina do ponto de vista ideológico, político, né, do ponto de vista militar, mas eles não tinham o objetivo aqui de ajudar financeiramente esses países da América Latina. Basicamente, o livro de vocês vai mostrar aqui na página 357, ó, nesse último tópico do livro de vocês, que eles tinham 3 objetivos na América Latina. Um objetivo ideológico, um político e um militar. E vocês podem me perguntar, professora, a ditadura militar que ocorreu aqui no Brasil foi influenciada pelos Estados Unidos? Oi, Martina. Quer falar ou não? Tem uma joinha aí. Não, não. Ah, tá bom. A ditadura militar que houve no Brasil nesse momento aí da Guerra Fria foi influenciada pelos Estados Unidos? Foi. Os Estados Unidos apoiou os militares a dar um golpe de Estado no Brasil, a continuar o sistema repressivo no Brasil. E por quê, professora? Porque os Estados Unidos influenciou essa ditadura militar aqui e outras ditaduras militares que ocorreram na América Latina. Primeiro que a gente está no período de Guerra Fria, os Estados Unidos tinham muito medo de os países que eram capitalistas aderirem ao sistema soviético, socialista, né? Então, eles tinham que exercer influência sobre esses países e fazer com que esses países continuassem sendo socialistas, né? Então, para isso, o que é que eles fizeram? Em nome da segurança nacional de cada país, de manter uma ordem em cada país, no quesito de frear a disseminação do comunismo pelo mundo, tudo isso, eles influenciaram, apoiaram diversos regimes repressivos em países da América Latina, como Chile, Uruguai, Brasil, Argentina, certo? Então, isso é meio que um lado obscuro desse período da Guerra Fria, porque o nosso país sofreu muito, diversas pessoas foram torturadas até a morte no nosso país, várias pessoas tiveram que ser exiladas, sair do nosso país de forma forçada, porque elas não tinham liberdade de expressão, liberdade política, livre-arbítrio, não tinham. Porque nós passamos de 64 a 85 por um período muito tenso na nossa história política. E, detalhe, os Estados Unidos apoiou esse regime, certo? Só para vocês verem até onde ia a audácia deles em relação a frear o regime socialista, comunista lá da União Soviética, né? Que eles não queriam que esses países aderissem ao socialismo. E, para isso, eles começaram a apoiar diversos regimes bem repressivos dos direitos das pessoas. Então, na América Latina, a gente vai ver que existiam em cada país desse aí, diversos movimentos sociais em prol do socialismo, né, de que aquele país ele adotasse medidas socialistas, e existiam também grupos de pessoas que eram anticomunistas. Então, a gente vai ver que cada país desse aí da América Latina, no período da Guerra Fria, vão existir internamente grupos que eram digamos assim, pró-socialismo, comunismo, e existiam grupos que eram pró-pessoas anticomunistas, ou seja, que não apoiavam o sistema soviético, o sistema socialista. Beleza? Então, é um período bem crítico para vários países da América Latina, esse período aí da Guerra Fria. Bem difícil mesmo. E, atualmente, a gente vive meio que um período também sombrio da nossa história. Não sei se vocês acompanham notícias de jornais e tudo mais, né, da televisão, da mídia através da internet, e devem acompanhar alguma informação. A gente está vivendo um período bem repressivo também. Eu diria até que um sistema que lembra um pouquinho esse período da ditadura militar, e a gente precisa se atentar para isso, porque foi um período muito triste e terrível da nossa história. Aí vamos falar agora da África, né? Países africanos. Está na página 358. Os países da África. O que é que aconteceu no período da Guerra Fria com esses países aqui africanos, com o continente africano e todos os países que fazem parte da África? Aí a gente tem que lembrar de uma coisa. A África foi um continente muito, como é que eu posso dizer, cobiçado pelos europeus, pelas potências europeias, desde o século XIX. Eu estou dizendo assim, do século XIX, porque é o período do neocolonialismo, que é quando os europeus vão dividir a África. Mas se você levar em consideração que desde os séculos XV, XVI, a África já estava sendo explorada pelos europeus, é verdade, isso é um fato. Por quê? Porque quando os europeus começaram, principalmente Portugal e Espanha, começaram a colonizar a América, eles utilizavam qual mão de obra? Escrava. Os africanos. Né? Provinda da África. Então, de certa forma, a África já era um continente explorado desde os séculos XV e XVI, ou seja, há um bom tempo. Mas a África foi dividida mesmo, né? Os territórios africanos foram divididos entre as potências europeias no século XIX. É um período chamado de neocolonialismo.
Novo colonialismo. E aí vai haver uma divisão, uma partilha da África entre 12 potências europeias. E aí vão dividir a África em onde é que vai ficar seu território, onde é que vai ficar o meu, isso aqui, isso aqui. Pronto. Dividiram a África de forma muito arbitrária, tipo, não levaram em consideração tribos rivais, tribos inimigas, só fizeram separar e pronto, e não estão nem aí para nada. E aí, na Primeira Guerra Mundial, eu já falei que o motivo da Primeira Guerra Mundial era exatamente o motivo imperialista, porque potências europeias queriam abocanhar uma parte da África, uma parte da Ásia, eles queriam mais territórios. Né? E a divisão já tinha sido feita na Conferência de Berlim, no século XIX. Então, alguns países começaram a rivalizar entre si, né, entrar em conflitos, atrás de porções de terras, para aumentar a sua produção, né? Eles queriam matéria-prima, mão de obra barata, mercado consumidor, e a África era muito visada, já entre o século XIX e o século XX. Na Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, eu falei que tinha motivos imperialistas, e tem tudo a ver com esse contexto da África. Professora, acabou a Segunda Guerra Mundial, a gente está agora falando do período da Guerra Fria. E agora? Se acabou a Segunda Guerra Mundial, significa dizer o seguinte, pare e pense comigo. As potências europeias que tinham dominado a África desde o século XIX, tinham dividido a África entre elas, né, estavam explorando a África, eles não tinham mais condições, digamos, financeiras, porque estavam arrasados pós Segunda Guerra Mundial, de continuar explorando a África de forma intensiva. E pós Segunda Guerra Mundial vão surgir diversos movimentos pró-independência desses países africanos. Então, vocês, quando forem estudar a África, né, o continente africano, vocês vão ver que muitos desses países africanos vão ganhar sua independência, vão se tornar realmente países, né, pós Segunda Guerra Mundial, porque vai ser um período marcado pelo arrasamento, não existe essa palavra não, Beatriz, pelo fracasso, digamos assim, da Europa, né, pós Segunda Guerra Mundial, que estava arrasada, tinha gastado muito dinheiro com a guerra, investido muito pesado, e aí eles vão surgir esses movimentos aí pró-independência na África e vão conseguir sua independência. A maior parte dos países africanos vão conseguir ser independentes já nesse período pós-Segunda Guerra Mundial. Alguns conseguem até antes, né, antes da Segunda Guerra acabar, mas a maior parte dos países africanos vão ganhar sua independência pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, período da Guerra Fria. Professora, quer dizer que a África vai parar de ser explorada quando esses países passam a se tornar independentes? Não, não significa isso. Muitos desses países africanos vão se tornar independentes, mas vão ter uma série de conflitos armados dentro deles, vão passar por guerras civis, vão passar por guerras entre um país e outro, onde tinham tribos diferentes querendo também território. Eles vão passar por uma série de conflitos, que esses conflitos são desde o período da partilha da África pelos europeus. Deu para entender mais ou menos? E aí, muitos desses países aí vão enfrentar também ditaduras militares, né? Quem vai chegar ao poder, ganhar a independência, mas quem chega ao poder geralmente é um ditador, e aí torna a situação das pessoas cada vez mais difícil, porque regimes ditatoriais reprimem muitos direitos das pessoas, né? Censura as pessoas, não dá uma liberdade política, né? Não cria diversos partidos, enfim, não tem eleições democráticas. Então, muitos desses países africanos vão sofrer muito no período da Guerra Fria, assim como a América Latina também vai sofrer. Mas na África, digamos que a situação vai ser bem difícil, porque além de regimes ditatoriais, muitos países vão passar por guerras, né, por conflitos internos e conflitos também externos entre eles, entre um país e outro africano. Então a situação vai se tornar bem complicada no período da Guerra Fria aí para esses países africanos. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Aí deixa eu colocar aqui no livro de vocês. Aqui, ó. Falando da América Latina. Agora deixa eu dar uma vinda para aqui, ó. Tem um continente. É quando eu boto para aqui, para arrastar, ele vai para ali. Tô dando zoom, viu? Peraí, só um pouquinho. É porque eu dou zoom e ele às vezes não vai, fica travando. É o próprio site que faz isso. Aí, olha, os países da África. A luta pela descolonização, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, vai haver a descolonização da África, né? Os países, descolonização porque vão deixar de ser colônias, vão deixar de ser pertencentes a um país europeu, X, Y ou Z, vão se tornar independentes. Por isso que esse processo é chamado de descolonização. A maior parte desses países africanos vão sofrer a descolonização, vão se tornar independentes entre as décadas de 50 e 70,
Mas, como eu falei, vai haver uso intenso de violência, conflitos armados, guerras civis, ditaduras militares, que algumas persistem, continuam até hoje, inclusive. Ou seja, são países que, desde o início da sua história e até hoje, sofrem muito com regimes políticos repressivos. Durante a Guerra Fria, vai ocorrer no ano de 1955, já início da Guerra Fria, basicamente, 10 anos após a Segunda Guerra Mundial. Vai ocorrer uma conferência chamada Conferência de Bandung, na Indonésia, que é um país asiático. Vai ocorrer uma formação do grupo dos não alinhados. Aí eu vou mostrar uma coisa aqui interessante para vocês. O que seriam esses não alinhados? Eu não sei se compartilhou por aqui. Não, acho que não compartilhou. Ok. Com o período da Guerra Fria, vai surgir uma regionalização do mundo chamada Primeiro Mundo, Segundo Mundo e Terceiro Mundo, certo? Os países do mundo vão estar divididos em 3 grupos de países. O mundo vai estar dividido em 3 grupos. Vão existir o primeiro grupo de países chamado do Primeiro Mundo, que seriam os países desenvolvidos, capitalistas, tipo os países mais ricos do mundo vão estar em azul. Aí, o segundo mundo seria o grupo de países que são socialistas, né? União Soviética e os países que ela exercia influência no leste da Europa. E o terceiro mundo seria o grupo de países que são capitalistas, mas são subdesenvolvidos. Tipo, são pobres, países mais pobres. E aí, no ano de 1955, esses países aí que são chamados de terceiro mundo, eles vão se juntar numa conferência, chamada Conferência de Bandung, na Indonésia, é um país que fica aqui, na Ásia. E aí, eles vão criar o grupo dos não alinhados. Poxa, professor, o que é isso? Grupo dos não alinhados. Vocês devem saber que durante a Guerra Fria o mundo era bipolar. Então, imagine uma coisa. Tinha um grupo de países que eles nem queriam fazer parte dos capitalistas, nem queriam apoiar os Estados Unidos e nem queriam apoiar a União Soviética. Então, eles se juntaram entre si e criaram um grupo chamado os não alinhados. Esse grupo chegou a fazer parte dele cerca de 115 países ao todo. 115. Então, tipo, eles eram considerados o pessoal não alinhado porque eu nem me alinho totalmente, nem apoio aquele grupo de países X nem o Y, certo? E aí, eles passaram a ser chamados de não alinhados por causa disso. Professora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Esses não alinhados, eles lutavam pelo quê? Qual era o objetivo de criar um grupo não alinhados? Era só porque eles não queriam defender X nem Y? Mas eles também lutavam porque a maior parte deles eram países muito pobres, né? Professora, quem fazia parte dos não alinhados? Eram países africanos, do continente africano, que eram muito pobres, né? Estavam ganhando independência, enfim, lutando pela sua independência, e países da Ásia, sobretudo os países mais pobres asiáticos. Então, eles se juntaram e fizeram parte criaram o grupo dos não alinhados. Eles lutavam pelo quê? Lutavam pelo seu subdesenvolvimento, sua condição de pobreza, lutavam pelo fim do imperialismo, né? Que eles não aguentavam mais essa tentativa brusca de lutar pelos seus territórios, de explorarem seus territórios. Eles lutavam contra o imperialismo, lutaram contra também o neocolonialismo, que tem a ver com o imperialismo, né? Que seria a exploração das suas terras como colônias. Eles lutavam também em prol de independência, né? Alguns ainda não eram independentes, não queriam se tornar independentes. E por aí vai. Lutavam para melhorar as suas condições de vida, mas eles não queriam se alinhar, nem os Estados Unidos, nem a União Soviética. Então, esse grupo dos não alinhados passou a existir no período da Guerra Fria. Final da Guerra Fria, isso aí acabou, né? Esse regime aí, o terceiro mundo, ele acabou. Acabou essa divisão chamada de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Inclusive, o grupo dos não alinhados. Aí vamos voltar para cá. Já falei tudo de Europa, América, África, já. Agora vamos para o fim da Guerra Fria. Fim da Guerra Fria. Professora, qual é o marco final da Guerra Fria? É a queda do Muro de Berlim ou é o final da União Soviética? Aí depende. Depende de onde você está lendo, depende do autor. Porque como se considera a queda do Muro de Berlim como sendo um marco final da Guerra Fria, porque o Muro de Berlim era o símbolo da Guerra Fria. Um mundo realmente dividido ali em 2, né? O lado soviético e o lado estadunidense. Então, consideram-se que a queda do Muro de Berlim no ano de 1989 seria o fim da Guerra Fria.
mas alguns dizem que o fim da Guerra Fria, na verdade, foi o fim da União Soviética, que ela acabou 2 anos depois da queda do Muro de Berlim, no ano de 1991. Professor, e por que a União Soviética acabou? Está surgindo essa dúvida aí na minha cabeça agora. Por que a União Soviética acabou? O que é que tinha na União Soviética Eu ia perguntar isso que agora. fez com que ela acabasse? Tipo, você falou aí que no início, final da Segunda Guerra Mundial e no início da Guerra Fria, ela era principalmente uma das superpotências do mundo, né? Ela era a segunda superpotência global. E até certo momento, né, em alguns setores, ela conseguiu ser até mais eficiente e tinha até um poder de influência maior do que os Estados Unidos. Verdade, ela tinha um setor militar muito bom, um setor de armamentos muito bom. Mas qual foi o erro da União Soviética? Na década de 80, a União Soviética entrou numa crise financeira muito forte, que se alastrou pelos países que ela exercia influência também. A gente vai ver que na década de 80, alguns países vão sair da área de influência da União Soviética. A União Soviética não conseguiu, de certa forma, se desenvolver financeiramente, industrialmente, principalmente, como os Estados Unidos, o mundo ocidental, estava se desenvolvendo. Basicamente, a União Soviética só investia no setor de indústria espacial e no setor de armamentos. Era um país que só investia em 2 setores. Então, tipo, eles tinham um setor de agricultura muito fraco. Chegou um certo momento na década de 80 que faltava alimento para as pessoas na União Soviética. Alimento, basilar, coisa básica. Então, eles não investiam em agricultura, eles não investiam em indústria, seja de indústria de bens duráveis, não duráveis, de construção civil. Eles não investiam em outros setores, só investiam basicamente em 2 setores, que era o setor espacial e o setor armamentista, né? Então, na década de 80, o país chegou ao poder, em 1985, um cara chamado Mikhail Gorbachev. Ele se tornou, tipo, o líder do Partido Comunista na União Soviética. Ele se tornou o principal chefe da União Soviética. Ele era o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, em 1985. Ele tentando, de certa forma, tirar a União Soviética da grande crise financeira e política que já estava se tornando, implantou 2 medidas para fazer com que a União Soviética se reestruturasse, né, para que ela conseguisse se desenvolver. Percebendo que a União Soviética não estava conseguindo seguir os padrões ocidentais do mundo, então ele tomou duas medidas. Uma medida ficou sendo chamada de perestroika, esse nome que está aqui, ó, perestroika. Professora, perestroika é uma palavra em russo, que quer dizer reestruturação econômica. E ele tentou também uma outra medida chamada glasnost, também em russo. Glasnost quer dizer transparência política. Professora, e para que essas medidas? Por que ele implantou essas 2 medidas na União Soviética? Primeiro, a União Soviética estava muito atrasada do ponto de vista financeiro, eles não tinham conseguido desenvolver seus setores industriais, em nenhum ramo praticamente, só investia no setor espacial e no setor de armamentos. Então, eles precisavam abrir o seu setor financeiro para o mercado estrangeiro, para atrair empresas, para que essas empresas estrangeiras se instalassem na União Soviética. Então, eles tinham que abrir a economia, de certa forma, para o capital estrangeiro. De certa forma, professora, eles deveriam, como é que eu posso dizer, tomar medidas capitalistas, exatamente. Ou eles tomavam as medidas capitalistas de abertura econômica do país, ou iria afundar, que foi o que aconteceu, né? Que acabou com o fim da União Soviética. Aí, antes que vocês me perguntem, não deu certo. Nenhuma das 2 políticas aí deu certo, do Mikhail Gorbachev. A perestroika era para abrir a economia da União Soviética, né? Para eles, de certa forma, como é que eu posso dizer? Receber investimentos estrangeiros para implantar indústria, para eles obterem conhecimento na área industrial, tecnológica, enfim. E a glasnost era, de certa forma, para tornar as decisões do Partido Comunista públicas, para que houvesse o fim da censura em jornais, em revistas, para que as pessoas tivessem mais liberdade de expressão, participassem do governo, para que houvesse como é que eu posso dizer? A criação da oposição de outros partidos, por exemplo, políticos, só existia o partido, que era o Partido Comunista. Então, tipo, ele tentou fazer duas medidas que eram até bacanas no papel. Uma para promover uma liberdade política, a glasnost, e outra para promover uma liberdade econômica, a perestroika. Professora, deu certo? Não, não deu certo, porque essas medidas foram muito lentas, não promoveram mudanças rápidas. A União Soviética se afundou cada vez mais numa crise financeira e numa crise política.
No ano de 1991, agosto de 91, eles sofreram uma tentativa de um golpe militar por um pessoal de lá chamado Linha Dura, a Linha Dura, que era stalinista. Eles queriam que a União Soviética se fechasse ainda mais para o mundo e não se abrisse do ponto de vista econômico e político. E aí não deu certo como é que eu posso dizer? Esse golpe militar que eles tentaram aplicar lá, e a União Soviética acabou mesmo no finalzinho de 1991, porque o golpe não deu certo, então as pessoas tomaram o poder e surgiu lá em cada república da União Soviética, surgiu a tentativa de se tornar independente da União Soviética, né, de fundarem países. Cada república, salvo engano, foi dezembro, foi novembro de 91, começaram a se tornar independentes. E aí acabou a União Soviética. O Mikhail Gorbachev foi deposto do poder, ele saiu do poder e foi implantado eles passaram, todos esses países que faziam parte da União Soviética passaram a ser economias de transição. Oxe, o que é isso, que é economia de transição? Passaram a transitar entre o socialismo e o capitalismo. Eles deixaram de ser economias socialistas para ser economias capitalistas com o tempo, com o final da União Soviética. Agora vamos falar, tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. 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 Você vai poder falar. Pronto. Então vamos falar sobre nova ordem mundial. Eu não sei se vocês lembram, eu falei que o período da Guerra Fria era um período de uma ordem mundial bipolar. Bipolar porque tinham dois polos de poder. E agora, professora, acabou a União Soviética. Estamos no ano de 1991. O mundo agora é o quê? Que ordem mundial é essa? Só existe um polo de poder, os Estados Unidos, no mundo? Não. Aí agora a gente vai dizer que vai começar uma nova era. Agora a gente começa uma nova ordem mundial. A nova ordem mundial vai ser uma ordem mundial multipolar. Não existe mais só os Estados Unidos ou só se bem que não tinha mais a União Soviética, né? Não existia só os Estados Unidos como superpotência global. Existiam vários outros países que tinham se reerguido com incentivos financeiros aí dos Estados Unidos ou de outras formas, pós-Segunda Guerra Mundial, como o Japão foi um dos países que mais cresceu pós-Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha conseguiu se recuperar. Com a queda do Muro de Berlim, a Alemanha passou por um processo de reunificação. O que é isso, reunificação? Começou a se tornar de novo uma só. Saiu a figura da União Soviética, do país, e saiu a figura também dos Estados Unidos. E a Alemanha começou a implantar um regime político, né, para o país como um todo. Eles chegaram ao poder novamente, saiu essa influência dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido. Se reunificaram. Então, a Alemanha é um dos países também que vai crescer muito pós a Segunda Guerra Mundial. Reino Unido, França, Itália. Então, com esse período aqui que a gente vai chamar de nova ordem mundial, que vai começar em 91, com o fim da União Soviética, seria um mundo marcado por vários polos de poder. A gente não tem mais só um país ou só dois países comandando, influenciando a economia mundial, a política mundial, a cultura mundial, e sim vários polos de poder. Por isso que o mundo, até hoje, até 2020, a gente diz que o mundo ele tem uma ordem, o poder, de certa forma, ele é equilibrado entre as potências globais. Mas aí existe uma tese de que, do ponto de vista militar, a ordem mundial ela não é multipolar, ela é unipolar. Professora, só do ponto de vista militar, sim. E qual seria essa única potência ou essa maior potência do ponto de vista militar do globo? Você sabe? Beatriz. Oi. O maior país no ramo militar do globo são os Estados Unidos. Estados Unidos. Mas a gente diz que vive uma ordem mundial unimultipolar. Unimultipolar. Hoje, por quê? Uni do ponto de vista militar, mas do ponto de vista econômico existem vários polos de poder no mundo. Como, por exemplo, a China, aqueles países que eu já mencionei da Europa Ocidental, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Holanda. A gente poderia falar da China, hoje em dia, falar do Japão, com certeza a terceira maior economia do mundo. O que mais? Os países que são considerados tigres asiáticos, que vocês vão estudar esse ano ainda. Coreia do Sul, Hong Kong. Alguns não são países, fazem parte de outros países. Singapura, o que mais? Taiwan. Esses países aí são países hoje em dia que são polos de poder no globo, que exercem um poder de influência econômico muito forte.
Então, a gente vive uma ordem mundial chamada ordem mundial multipolar. Ou seja, multi quer dizer vários, ou seja, vários polos de poder econômico, financeiro no globo. Deixa eu ver se